todos vocês que estão acompanhando o Jornal do Brasil, trazendo as informações possíveis dentro da sua tela e dentro do seu gosto. Está no ar o Jornal do Brasil. Meu nome é Isaac Gomes, trazendo para vocês informações possíveis e cabíveis para sua casa e para sua família. Então vamos agora para mais uma notícia. Muito obrigado pela audiência e todo o sábado está vendo para você, porque a TV Nacional traz muitas coisas divertidas, muitas coisas maravilhosas para o seu gosto e para você. Vamos começar agora o Jornal do Brasil. Lula anuncia criação de cadastro nacional para as pessoas com autismo. Olha só que coisa boa, né? Uma coisa boa durante toda a trajetória do Brasil, né? Uma coisa boa. Olha só uma coisa boa, né? Lula merece os parabéns, né? Por essa notícia maravilhosa, né? Por essa notícia maravilhosa. Pode rodar. Durante a quinta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui na capital federal. Um evento que já não era realizado há 8 anos. Esse Sistema Nacional de Cadastros vai ser informatizado e deve facilitar a emissão da identidade das pessoas com transtorno do espectro autista. É preciso saber quantas pessoas são, onde elas estão, para garantir respeito e a proteção adequada. Hoje também foi lançado um plano para investir 6,5 bilhões de reais nas políticas públicas de inclusão e atenção às famílias de pessoas com deficiência. Durante o lançamento desse programa aqui em Brasília, o presidente Lula disse que depois de ser alertado pela primeira-dama Janja, decidiu ler o discurso. A notícia que chocou o Brasil, o mundo, traz para você. A notícia que chocou todos vocês. Me chocou eu também. Essa notícia pegou todos nós desprevenidos, né? Pegou todos nós desprevenidos com essa notícia cabíveis, né? Muito triste, muito triste, muito triste, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa notícia. SBT divulga nota oficial sobre Silvio Santos. Apresentador está com influência A e está sendo medicado no hospital. Olha só, essa notícia pegou todos nós de surpresas. Muitos sites colocando que o Silvio Santos estava com HM1, mas só é uma influenza A, certo? Então, e outra coisa, as notícias de imprensa falou também que o Silvio Santos já está bem e daqui para as próximas semanas ele vai receber alta, tá certo? O Silvio Santos já está bem, já está bem. Ele logo, daqui eu acho provavelmente essa semana, o Silvio Santos retorna para casa, certo? Ele já está bem. Então vamos rodar essa notícia. Pode rodar. Agradecemos o carinho de todos. Bem sucintos, bem, né, Sônia? Mas eles já calma todo mundo. Que ele está bem. Nesse comunicado, eles fazem questão de deixar claro que o Silvio está bem, né? Uma fonte nossa conseguiu falar com o motorista também do Silvio Santos e informou que ele está bem. A gente até perguntou alguma coisa assim, o que ele fica fazendo nesse período que ele está em casa, porque todo mundo quer saber, né? Ele fica lendo, ele fica na piscina. Aí sabe o que falaram pra gente, Sônia? Uma fonte bem segura, que ele tem dormido durante o dia, na madrugada ele tem maratonado séries e também assistido programas antigos. Olha que nostálgico. Olha, programas dele. Os programas dele antigos, maravilha. Exato. Né? Acho que aí fazendo uma pesca, né? Uma pescagem, vamos dizer, de muitas ideias, de muitos formatos, que ele acha que se der uma atualizada, ele pode colocar no programa dele. Ele está trabalhando. Acho que ele está trabalhando pela Patrícia Bravanel. Ele está trabalhando, na verdade, né? E é uma fonte bem segura, viu? Olha, então, bom saber disso, né? A gente já vai se preparando para novas informações aí em relação aos quadros que podem ainda ser resgatados e que vão fazer sucesso com toda certeza. Porque tudo que ele fez foi sucesso, Nossa, né? não faltam quadros, né? Não Não tem um que você disse que não foi um sucesso. Não foi sucesso. Sem exceção. Com essa volta Ou seja, ele não dominical, desgruda o SBT, né, Sônia? Claro Do jeitinho que dele, não. mas ele continua conectado e a par de tudo que está acontecendo de fato. É verdade mesmo. Bom, né? a gente fica aqui então, Sônia Abrão,
aguardando, tomara que até o término do A Tarde é Sua a gente consiga trazer essa imagem aqui dele Sim. tendo alta. Se não, qualquer informação, qualquer atualização, a gente volta para informar o nosso público aqui do A Tarde é Sua, viu, Sônia? Tá certo, Jean Rios, obrigada, viu? Olha, vocês sabem que as pessoas estão perguntando muito, eu ouvi muito isso, perguntaram também pelo Instagram, escuta aqui, como é que o Silvio pegou H1N1, como é que ele pegou essa gripe se ele não sai de casa, né? Ele fica o dia inteiro de pijama, dentro de casa, curtindo mesmo a vida dele tranquila, a família dele, podendo, né, se entreter com todas as coisas que ele quer, inclusive agora a gente ficou sabendo que ele fica maratonando os próprios programas antigos e com certeza em busca de ideias que possam ser recicladas, atualizadas e que vão fazer sucesso. Gente, às vezes não é quem sai, é quem entra, né? Que, claro, que não tem ideia que já possa estar contaminado e aí acaba acontecendo esse tipo de coisa, é por tabela mesmo. Às vezes você não sai de casa, mas quem entra, né, acaba levando a doença para dentro. Às vezes não desencadeia em alguém, né? Mas numa pessoa mais vulnerável desencadeia. Da mesma forma às vezes é só... Agora vamos rodar essa notícia aqui para você. Vamos rodar essa notícia, né? Caixa inicia pagamento do Bolsa Família de julho. Veja quem recebe. Olha só, o Caixa já está liberando valores do Bolsa Família para vocês que recebem, certo? Vamos ver aí essa notícia, né? Muitos querem dinheirinho na conta, né, para pagar aquelas dívidas que todo mês a pessoa tem que pagar, né? Porque já sabe, né? Se não corta, né, e tudo mais, né? E é isso, né? Mas já estão saindo os dinheiros aí do Bolsa Família. Então, pode rodar essa notícia. E assim o pagamento segue de forma escalonada até o dia 31. No caso dos moradores do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes, esses podem movimentar os recursos independentemente do NIS. Tem direito ao benefício as famílias com renda mensal de até R$ 128 por pessoa e as parcelas mínimas recebidas são de R$ 600, Edu. Tá bom, mas Vanessa, fica com a gente. Eu acho que é Estados Unidos, né? Não sei como tá aqui o roteiro, acho que é Estados Unidos, né? Vence de Trump, aceita formalmente nomear para a chapa do Partido Republicano, né? Republicano, né? Então vamos agora rodar essa notícia que traz para você essa notícia. Pode rodar. Então seria um poema triste de uma família caipira do interior dos Estados Unidos. Então ele reflete a história do americano, da americana, classe média, baixa, trabalhador, que enfrenta problemas econômicos. Esse livro que ele publicou foi, na verdade, considerado um best-seller pelo New York Times, pelo jornal New York Times, virou filme na Netflix, e ele, com essa história, né, da mãe com esse problema de abuso de álcool e de uso também de drogas, ele foi até a universidade. Esse é o trailer do filme da Netflix, inspirado no livro, né, que é baseado na história de vida dele. Então, um garoto que viveu esse drama familiar e foi a Yale, que é uma das universidades mais renomadas aqui dos Estados Unidos. Então, ele se formou em Yale e virou um executivo do Vale do Silício. Ele teve uma história de vida, né, de sucesso, virou um executivo, e a vida dele política começou muito recentemente. Ele foi eleito senador em 2022, e assumiu em janeiro de 2023 sem qualquer experiência política. Foi a primeira vez que ele foi senador e agora já foi escolhido pelo Donald Trump para ser o candidato a vice nessas eleições. AD vence, então, muito claro aí, é o que se chama de outsider, né? Aquela pessoa que vem de fora, ganha uma projeção por outros meios e acaba usando essa fama, essa projeção para entrar na política, e aí ele conseguiu entrar com o pé direito, claro, porque com 39 anos de idade já ter a possibilidade de ter esse salto político, né, de se lançar
a candidatura como vice na chapa de Donald Trump. Donald Trump que está muito forte nessa eleição. É claro que a gente não pode antecipar qualquer resultado aqui, mas não sou eu que estou dizendo, não são os republicanos que estão dizendo, são os próprios democratas que estão dizendo. E aí eu entro numa segunda questão aqui, Patrícia, a grande expectativa em torno da participação de Trump nessa convenção. É um mega evento que vai durar toda essa semana. Havia expectativa de que a oficialização da candidatura de Donald Trump ocorreria somente na quinta-feira à noite. Inclusive por questões de segurança, talvez, né? Isso eu quero saber de você também. Ele, em vez de falar ali no início, né, dessa grande semana aí de eventos, ele falaria somente quando a oficialização da candidatura dele já estivesse consagrada, mais propriamente dito assim, na quinta-feira à noite, e somente na quinta-feira que haveria de fato essa oficialização e ainda uma expectativa, né, um mistério sobre quem seria o vice. Eu te pergunto, Patrícia, o que ocorreu? Queimaram a largada, decidiram que esse é o momento para se antecipar? E eu acho que é também o caso de a gente explicar um pouco como funciona essa dinâmica da escolha dos delegados, né? Sobre a convenção, ela começa hoje e vai até quinta-feira. 4 dias. O discurso do vice, já estava previsto para o segundo dia, para terça-feira. Então, de qualquer maneira, essa escolha já deveria ia acontecer mesmo no começo. Na quinta-feira acontece o que a gente chama de discurso de aceitação, que por enquanto está mantido. O discurso do Trump, que seria o discurso de aceitação da vaga de candidato que foi sacramentada hoje, né? Então, esse rito que você disse acabou acontecendo hoje na segunda-feira, que é a aceitação dos delegados conseguidos, né, pelo voto nas primárias. Respondendo à sua segunda pergunta, a diferenciação desse rito, desse sistema eleitoral aqui dos Estados Unidos, que é diferente do nosso, no Brasil, os candidatos, né, seja nas eleições municipais, estaduais ou para presidente, quem escolhe o candidato são os partidos, num processo interno. O eleitor, a população, não tem escolha no voto sobre quem sai candidato aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é diferente, os eleitores participam dessa escolha dos candidatos, nesse processo que começa então antes do dia D das eleições mesmo, isso que é chamada a eleição primária, ou eleições primárias, que aconteceu, né, em diferentes etapas desde o começo desse ano. Então, as pessoas já votaram para quem elas desejavam, né, para candidato do Partido Democrata, para candidato do Partido Republicano, e o nome que obteve mais votos no estado X levou todos os delegados daquele estado. Então, o que conta aqui é o número de delegados ao fim, no dia 5 de novembro, vai ganhar o candidato que conseguir angariar nessa matemática geográfica, né, de peças de tabuleiro, quem conseguir o maior número de delegados. Em novembro, ganha, então, quem tem o maior número de delegados. Por isso que, por exemplo, quando Trump concorreu com a Hillary Clinton, ela teve em números absolutos o maior número de votos. Mas alguns estados que têm um número maior de delegados, aí o Trump venceu. Então, ele conseguiu um número maior de delegados, por isso foi vitorioso nas eleições de 2016. Como você disse, todas as atenções estão voltadas para essa convenção, esquema de segurança reforçado por lá, viu, Jesus? Algumas pessoas foram para o aeroporto tentar ver o Trump chegar ontem, domingo, mas obviamente não conseguiram, né? Falando em segurança, uma última pergunta aqui, que eu sei que você tem que correr aí com as reportagens para o SBT. Esse tal, eu perguntei primeiro do tal do J.D. Vance, agora o tal do Thomas Matthew Crooks, esse atirador que estava ali sobre o telhado. 20 anos de idade, ao que tudo indica, de acordo com o FBI, a Polícia Federal Americana, ele teria agido sozinho. Bom, o que se descobriu mais em relação a ele e a motivação desse crime desde sábado, Patrícia?
Sobre ele, o que se sabe, muito pouco até agora, pelo menos o que foi divulgado. Jesus, assim, é isso, é um rapaz dessa cidade que fica a 60 quilômetros de onde o comício aconteceu, descrito por pessoas mais próximas, segundo pessoas que falaram com a imprensa daqui dos Estados Unidos, né? Um jovem mais fechado, leva o nome do pai, o pai dele também se chama Matthew Crook, o pai foi, obviamente, contactado por jornalistas e o pai diz que só vai se pronunciar depois que toda a investigação tiver sido concluída, não quis falar. A motivação. Isso ainda é um mistério. O diretor do FBI, né, disse que nisso se concentra a investigação do FBI agora, saber o que o motivou. De certa forma, o FBI já afirmou categoricamente que ele agiu sozinho, né? Até sábado e no começo da manhã de domingo, se cogitava a hipótese se ele teria organizado o atentado e a tentativa de assassinato ao Donald Trump com outras pessoas, ou se ele era parte de algum grupo, né, seguia alguma ideologia, e o FBI foi categórico em afirmar que não. E ainda investigam a motivação, e segundo o diretor do FBI, isso ainda vai levar algum tempo. Os investigadores encontraram um explosivo considerado rudimentar no carro dele e também um outro artefato que não descreveram bem do que se tratava na casa dele. E foi morto no sábado mesmo, e agora há também um questionamento sobre a ação do serviço secreto, Jesus, sobre a ação, né, do serviço secreto no dia do comício, que, enfim, os homens e mulheres que estavam ali protegendo o ex-presidente foram muito rápidos, né, ao executar o atirador em proteger Donald Trump, mas ele foi atingido, e para se defender e para defender a ação dos investigadores, o diretor do Serviço Secreto americano emitiu um comunicado. Obrigado pela sua audiência. Jornal do Brasil fica por aqui. Até semana que vem, trazendo informações cabíveis para a sua casa, para você e principalmente para a sua família e para todos vocês. A cara que todo mundo quer, o gosto que todo mundo quer, o jornal que todo mundo fica de olho, que é o Jornal do Brasil, trazendo entretenimento, diversão, cabíveis e trazendo informações confiáveis para você. Então, estamos ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu respeito e obrigado por você estar acompanhando o Jornal do Brasil. Um beijo e até a próxima semana.